Então vamos lá, agora desta vez aqui em português e também como temos aqui um bocadinho mais tempo, eu vou tentar aqui dar um pouco mais de detalhe e fazer algo ligeiramente diferente. Só agora dar aqui começar aqui com a motivação que foi para fazer esta apresentação. Esta apresentação tem uma história que eu estava a assistir a uma apresentação de propagação e houve um radioamador americano que me enviou uma mensagem a perguntar o que é que eu tinha achado. Eu disse, ok, foi um pouco mais do mesmo, e ele concordou comigo. Eu sentia uma grande frustração, sempre que se falava de propagação e de apresentações de propagação, porque sentia que no fim das apresentações aquilo não respondia exatamente àquilo que eu procurava, no sentido em que eu procurava saber se as bandas estão abertas ou fechadas, e um determinado circuito está aberto ou fechado, e normalmente nas apresentações de propagação falamos de solar flux, enfim, variáveis da propagação e não especificamente sobre se a banda está aberta ou fechada. Eu próprio tenho uma página no meu site, em www.qsl.net/c1bog/propagation, tenho uma página de propagação e muito embora o assunto da propagação sempre tenha sido um assunto que me tenha interessado muito, eu sempre senti que tudo aquilo que eu punha na página não respondia a esta pergunta: a banda está aberta ou está fechada? Se eu quiser trabalhar uma estação numa localização, está aberta ou está fechada? Pronto, e a razão por que isso acontece é porque, de facto, isto é um sistema muito complexo. É um sistema muito complexo e quando nós julgamos que olhamos para o indicador do fluxo solar e ele nos vai dizer se a propagação vai estar aberta ou fechada, isso não vai acontecer, porque esse sistema muito complexo depende de muitas variáveis e não se conhece ainda a consequência do sistema como um todo na propagação. É evidente, nós sabemos que o Sol, digamos assim, domina tudo o que tem a ver com propagação, mas depois a interação do Sol com a magnetosfera e com a ionosfera, esse fenómeno não está bem conhecido. E por isso é que nós, num dia, temos uma propagação espetacular para determinado sítio e no dia seguinte a banda está fechada. E ninguém consegue explicar isto. Nem acho que vamos conseguir explicar isto no futuro próximo. E, portanto, eu comecei a pensar, bom, então a questão não está nas variáveis, está mais em tentar perceber se a banda está aberta ou está fechada. E, no entretanto, surgiu aqui um evento que veio mudar completamente isto, que foi o FT8. E o FT8 veio mudar completamente isto, porquê? Porque nós passamos a ter um conjunto de informação muito detalhado sobre os contactos que antes não tínhamos. Ou seja, quando nós olhamos para o FT8, reparamos que todas as estações fazem self-spotting e fazem spot dos contactos. O que é que eu quero isto dizer? Eu estou com o meu programa de FT8, seja o JTDX ou o WSJT, eu estou sempre a dizer o que é que estou a ouvir na banda. E quando faço um contacto, eu estou sempre a dizer o que é que eu fiz. E isto é um paradigma diferente, porque antigamente nós tínhamos os sistemas de packet que diziam normalmente as figurinhas mais raras, os países mais raros, e aqui passámos a ter um sistema, através do FT8, em que todas as estações fazem spot de tudo o que ouvem, e quem ouve é o computador, e portanto o programa de computador divulga imediatamente tudo o que está a ouvir, e ao mesmo tempo as estações também dizem o que é que estão a trabalhar. E isto muda o paradigma porquê? Porque nós passamos a ter um conjunto de informação muito vasto sobre os contactos e em tempo real. E, portanto, passámos a ter duas coisas. Passámos a ter o registro de todos os contactos que estão a ser ouvidos e feitos, todos os sinais que estão a ser ouvidos e todos os QSOs que estão a ser feitos na banda,
Portanto, temos o registro disso completo, e portanto temos o registro histórico disso, e passámos a ter também, em tempo real, o registro de todos os contactos. E portanto, aquela pergunta que é, ok, o caminho vai estar aberto ou vai estar fechado, passámos a ter um sistema de Big Data com essa informação. E essa informação permite-nos perceber o que é que está a acontecer na banda. E ao mesmo tempo, como ambas as estações publicam nessa informação automática de self-spotting e de spotting das estações, publicam o seu grid locator, o grid locator, nós conseguimos desenhar exatamente os sinais. E ao desenhar os sinais, nós passamos a conseguir perceber certas coisas que antes não conseguíamos, nomeadamente os caminhos através da ionosfera e se o sinal chega lá ou se é interrompido a meio. Okay? E, portanto, e nós sabemos que os sinais de rádio, eles são a refração dos sinais na atmosfera, nas diferentes camadas da atmosfera, e, portanto, das duas uma, ou o sinal chega de A a B, e nós sabemos que ele chega, ou então, se ele não chega, esse sinal tem que ir para algum lado, e, portanto, os sinais, os raios da radiofrequência perdem-se no espaço. E, portanto, e nós, através dos sinais de FT8, conseguimos passar a medir esse fenómeno. E, portanto, vamos estar aptos a analisar a propagação em tempo real, conjugado com a propagação histórica do padrão, já vou explicar mais à frente, de uma maneira que não tínhamos antes. E, portanto, vamos passar a perceber se os caminhos estão abertos, se um path, portanto, o caminho entre A e B, o circuito entre A e B está aberto ou se está fechado. E nós não tínhamos isso antes, ok? Pronto. E, portanto, de facto, o FT8 trouxe isso. E o FT8 trouxe também uma coisa que nunca acontecia antes, é que passou, como se pode escutar abaixo, nós conseguimos ir no FT8 até 25, menos 25 dBs, passou a trazer também uma nova dimensão de propagação que estava lá, mas estava escondida debaixo do ruído e passou a estar visível. E isso também é muito importante. Eu tinha 2 slides sobre propagação propriamente dito, sobre o sistema e sobre as variáveis que eu acho que são relevantes. Primeiro é perceber porque é que os sinais, a refração dos sinais nas diferentes camadas da atmosfera, na camada E, na camada F, porque é que isso acontece? Ou então porque é que o nosso sinal desaparece, passa através das camadas e vai para o espaço. Portanto, e é muito importante nós percebermos isso. Nós conseguimos saber que as camadas estão lá porque conseguimos medir a atmosfera, e conseguimos medir a atmosfera através da densidade de elétrons que se encontram na atmosfera. Portanto, e fazemos isso, há instrumentos que são utilizados para medir essa densidade de elétrons, e ao medir essa densidade de elétrons nós conseguimos desenhar esta linha preta que está aqui no ecrã, e que mostra a densidade da atmosfera em termos de elétrons a diferente altitude, ok? E, portanto, e quando nós temos um pico e um vale, um pico, um vale e mais um pico, nós sabemos que as camadas estão ali, ok? E, portanto, nós temos as camadas, as D, a E e as Fs, a F1 e a F2 só está durante o dia, durante a noite ela recombina e fica só uma camada. Portanto, nós sabemos que as camadas estão ali. Nem todas as camadas são iguais, não é? Existe uma camada que é a D layer, que absorve os nossos sinais, e, portanto, esta camada, a D layer, ao absorver o sinal, diminui a intensidade do sinal. As outras camadas também têm esse fenómeno, mas quase residual, mas as outras camadas servem para refratar o sinal. E, portanto, quando o sinal chega à camada E ou F, ela dobra, o sinal dobra, como já vamos ver, e volta para baixo, para a Terra. E, portanto, temos a comunicação e o caminho, o circuito está aberto. Mas, por vezes, isso não acontece. E, por vezes, o nosso sinal passa por entre as diferentes camadas e é perdido no espaço. E, como eu digo, temos aqui um satélite. Se o nosso sinal passar por ali fora, por entre as camadas todas, o satélite consegue escutar o nosso sinal.
Se por acaso os raios da radiofrequência refratarem e, portanto, e voltarem para baixo, então o satélite já não copia o nosso sinal. Portanto, e porquê é que isso acontece? Não é? Isso tem a ver com a frequência crítica e, ao medir a frequência crítica, nós conseguimos saber qual é que é a frequência máxima utilizável, MUF, a Maximum Usable Frequency. E, portanto, há instrumentos que conseguem medir a frequência crítica e perceber se o sinal bate na camada e volta para baixo ou passa por entre as camadas e vai para o espaço. Okay? E, portanto, essa frequência crítica, que depois dá-nos a Maximum User Frequency, consegue ser medida e quando nós, imaginemos que conseguimos medir a frequência crítica e a Maximum User Frequency é, por exemplo, 22 MHz, se nós estamos a transmitir abaixo do MUF, que é calculado pela frequência crítica, então o nosso sinal vai refratar numa das camadas, na F ou na E, e há comunicação, o caminho está aberto, o circuito está aberto. Se nós transmitirmos acima do MUF, determinado pela frequência crítica, determinada pela essa medição da densidade de elétrons na atmosfera, então, se estiver abaixo, se nós estivermos abaixo, ou se estivermos acima, o sinal é perdido no espaço, se estivermos abaixo, o sinal refrata e vem para baixo. Ok. Outra coisa muito importante, agora ainda falando do sistema da propagação e das variáveis, e depois já abandonamos isto, é perceber que quando nós transmitimos um sinal da antena, esse sinal não é apenas um sinal, são muitos raios, raios de radiofrequência. E esses raios de radiofrequência, das duas uma, ou vão para o espaço porque o ângulo de incidência é muito alto, ok? Ou porque nós estamos a transmitir acima da Maximum User Frequency, que foi determinada pela Critical Frequency, ok? Portanto, se nós atacamos, digamos assim, a ionosfera com um grau de incidência muito alto, o sinal pode desaparecer no espaço e os raios vão para aqui, ou então, se nós estamos a transmitir acima da frequência crítica e da Maximum User Frequency. Se estivermos a transmitir abaixo e o ângulo de incidência for o correto, então, ao transmitirmos, o nosso sinal vai para o espaço, vai para a ionosfera, perdão, e das duas uma, ou ela é refratada logo aqui na camada E, ou é refratada na camada F. Se for a 100 km de altitude, é seguramente na camada E, se for a 200 km de altitude, é seguramente na camada F. E, portanto, ao dobrar-se, ela volta para baixo. E nós temos o primeiro hop e continua. Ela bate na Terra, continua por aí acima, vai outra vez para a ionosfera, volta a dobrar e temos mais um segundo hop. Ok? E, portanto, é assim que funciona e é também assim que nós conseguimos copiar e fazer estações entre os hops principais. Porquê? Porque existem todos estes raios que estão-se a dobrar na ionosfera a diferentes altitudes, à volta dos 200 km de altitude ou dos 100 km de altitude, e vão chegar a estes diferentes pontos. Okay? Às vezes esse fenómeno é mais intenso e a dobragem da radiofrequência acontece só num ponto. Então, só estamos aqui a escutar uma estação e só estamos a escutar estações mais adiante, às vezes dependendo da ionosfera. Então já temos os raios por aí fora e conseguimos trabalhar aqui. Pronto, outro aspecto também muito importante é que no primeiro hop nós não escutamos nada no meio. E por isso é que nós, por exemplo, aqui de Portugal, quando estamos a transmitir, por exemplo, nos 20 metros, só começamos a escutar as estações francesas a 1500 km de distância e não escutamos aqui estações pelo meio. Porquê? Porque os raios só começam a dobrar a uma determinada altitude e dependendo do ângulo e em que camada é que eles estão a refratar, daí nós vamos trabalhar mais perto ou mais longe. Okay? Pronto. Portanto, é importante percebermos que ou os sinais de radiofrequência vão para o espaço e não há propagação, ou eles vão dobrar na ionosfera e vão fazer hops, saltos, e nós temos propagação. Pronto. Nós, neste momento, já existem instrumentos que são estes medidores de Digisonde, que há cerca de 30 ou 40 no mundo, podem ver aqui neste mapa
ou então aqui neste site digisound.com, a localização deles, e estes instrumentos estão sempre a medir a atmosfera a qualquer instante. E, portanto, se nós formos aqui a este site, nós conseguimos ver estas medições. E estes Digisondes, o que é que eles fazem? Eles utilizam uma antena que transmite na vertical e depois recebem o sinal, o eco do sinal cá em baixo. E, portanto, e começam a transmitir em 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, por aí fora, até deixar de ouvir o eco. E quando deixam de ouvir o eco, então encontraram a frequência crítica. Outro aspecto interessante aqui da ionosfera é, reparem que o ângulo de ataque à ionosfera aqui é mesmo na vertical. À medida que nós vamos variando o ângulo e fazendo assim mais oblíquo, então a frequência crítica vai aumentando e a maximum usable frequency, o MUF, também vai aumentando, ok? E, portanto, as nossas antenas nós transmitimos normalmente em oblíquo, não transmitimos na vertical, assim, a não ser que ponhamos a antena tipo a 10 centímetros do solo, então o sinal vai todo na vertical, mas pronto, se fizermos o sinal a meia onda de altura ou uma onda completa, o nosso sinal vai no oblíquo com um grau de 20, 5, 10 dBs, perdão, 10 graus de take-off. Pronto. E então, estes digisondes, o que têm que fazer, multiplicam por um fator, normalmente entre 3 e 4, a frequência que encontraram aqui. E, portanto, se imaginarmos que eles mediram a frequência crítica, foi a frequência imediatamente antes de deixar de ouvir o eco, imaginemos que a frequência crítica aqui era 8 MHz, e quando eles passaram para 9 MHz, já não ouvem o eco, quer dizer que o sinal foi para o espaço, perdido. Então, eles, para calcular a maximum usable frequency a 3.000 km, o que eles fazem é, imaginemos, multiplicam isto por 3. 8 vezes 3, 24, e eles dizem que o MUF é 24 MHz, ok? E, portanto, se o MUF é 24 MHz, se eu vou para a banda e transmito em 21, o meu sinal vai refratar na ionosfera e há propagação. Se eu for transmitir a 28 MHz, como o MUF determinado pela frequência crítica é abaixo, é 24, não é 28, então o sinal perde-se no espaço, ok? Pronto, assim sendo, tendo a possibilidade de determinar eu não diria com exatidão, porque há este fator aqui que tem que ser, que é determinado pelo modelo, e portanto eu estou sempre a multiplicar por 3 ou por 4, mas pronto, tendo a possibilidade de determinar a MUF, através desta forma, então nós podemos desenhar um mapa de isolinhas de MUF, de Maximum Usable Frequency, ok? E é isso que já é feito. E, portanto, o que é que acontece? Eu, quando desenho um mapa de isolinhas, eu estou a ver, por exemplo, esta isolinha azul. Isto quer dizer que, através das medições das inossondas e através do modelo que foi aplicado para calcular a Maximum User Frequency, então eu consigo desenhar esta isolinha e em todo o lado no mundo, nesta isolinha azul, o MUF são 14 MHz. Okay? E depois isto é exatamente como numa carta topográfica, num mapa de topografia. Então, se imaginarmos que isto é uma montanha, eu a seguir consigo desenhar a isolinha acima. Neste caso a isolinha de 21 MHz e depois a isolinha de 28. Mas enfim, eu consigo desenhar uma isolinha para cada frequência. E portanto, este mapa que está aqui foi obtido através das medições dos digisondes, das inossondas, e por exemplo, este aqui, onde eu estou com o meu cursor, este que é um digisonde em Espanha, ele calculou que o MUF era 19 MHz, ok? E, portanto, juntando as medições que existem, estas 30 medições, e o modelo que é utilizado, eu desenho este mapa, ok? Pronto, uma vez com o mapa desenhado, então eu consigo dizer com grande exatidão, o que é que vai acontecer. E, por exemplo, imaginemos, eu estou a tentar trabalhar o Japão de Portugal.
E eu sei que o caminho, que o path, é este que está aqui desenhado, ok? Short path, portanto, caminho curto entre Portugal e o Japão. O que é que acontece? Eu, quando transmito, o sinal sai da minha antena, todos aqueles raios saem da minha antena e vão atingir a atmosfera aqui entre a Inglaterra e a França, entre 100 a 200 km de altitude, no ponto de refração número 1. E, portanto, aqui duas coisas podem acontecer. Todos aqueles sinais foram enviados para o espaço, para a ionosfera, e, portanto, duas coisas podem acontecer. Ou vão para o espaço, ou o sinal dobra e volta para baixo para a Terra, não é? Estão a ver? Isso depende do quê? Depende da minha frequência, que eu estou a utilizar na minha transmissão, e da Maximal Usable Frequency. E, portanto, vamos imaginar, aqui a isolinha está ali, se eu estou no ponto 1, a 200 km de altitude, ou a 100 km de altitude, eu transmiti o sinal da minha antena, ele passou pela atmosfera, foi até a ionosfera, e como eu estou ainda dentro da isolinha, o sinal vai dobrar e vai voltar para baixo e vai atingir algures aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. E ao bater na Terra, o sinal volta a subir para a atmosfera e vai atingir a ionosfera aqui no ponto 2, no ponto de refração número 2. Pronto. Só que no ponto de refração número 2, eu já estou fora da isolinha, ok? Da isolinha aqui azul, eu estou a transmitir em 14 MHz, eu estou fora da isolinha. E o que é que vai acontecer ao meu sinal? O meu sinal vai para o espaço. Ele não vai dobrar numa das camadas da F ou da E, da atmosfera. E, portanto, o sinal vai ser perdido no espaço. E acabou ali, portanto, o meu sinal ali vai para o espaço. E o mesmo acontece no Japão. Portanto, uma estação japonesa que esteja a transmitir em 14 MHz, o sinal sai da antena, vai para a atmosfera, vai atingir a ionosfera a 200 km de altitude no ponto de refração número 5. Como eu estou dentro da isolinha de 14 MHz, então ele volta para baixo, para a Terra, e vai atingir a Terra aqui entre 4 e 5, e eu consigo trabalhar todas as estações aqui entre 4 e 5. Volta outra vez a subir, bate no ponto de refração na ionosfera no ponto 4, como ainda estou aqui dentro ou no limite da isolinha, ele vai refratar e vai para baixo, não é perdido no espaço, e vai atingir aqui as estações, e portanto o Japão vai conseguir trabalhar todas as estações entre 4 e 5, entre 4 e 3, entre 5, e o Japão não vai fazer nenhuma por causa do primeiro skip, como eu expliquei há pouco. Entretanto, o sinal sobe outra vez, e aqui no ponto 3, o que é que acontece? Como eu já estou fora da isolinha, o sinal vai ser perdido no espaço e a radiofrequência perde-se no espaço, ok? E, portanto, é isto que está aqui também aqui em baixo. Portanto, o sinal vai para cima, ele faz refração, volta para baixo, vai para cima, em 2, faz refração e eu consigo falar de A a B. Neste caso aqui, no primeiro, ele faz a refração, volta para baixo, mas depois no segundo é perdido. É este caso aqui. E depois, enfim, este fenómeno aqui, que ele pode ser logo perdido no primeiro, imaginemos é o ponto 3, não é? Ele vai logo para o espaço. E é exatamente isto que acontece. E se imaginarmos, na mesma altura, no mesmo instante, alguém estava a perguntar se havia atenuação nas refrações. Existem, portanto, há absorção na camada D, e quando bate na Terra e quando bate na atmosfera, na camada E ou F, há atenuação do sinal, sim, há alguma atenuação. Ela é maior na camada D, mas a camada D é mais intensa nas bandas baixas, nas bandas altas, e nas outras camadas, nas E e na F, há alguma atenuação, mas ela é menor. É, por exemplo, muito maior a atenuação na Terra. Mas, por exemplo, se o sinal faz refração aqui no mar, então há muito menos atenuação, ok? Pronto. À mesma altura, como eu dizia, aqui, imaginemos, não é, que eu estava a trabalhar com uma vertical. Há um conjunto de raios que desaparece no espaço, os raios que estão no caminho do Japão, mas se eu tiver há um conjunto de raios que vai nas outras direções, não é? E, portanto, na mesma altura, mesma situação, se eu tentar trabalhar a Austrália, todos os pontos de refração, como eu estou a transmitir aqui a partir de 14 MHz, são possíveis, e, portanto, o sinal vai para ali fora e vai haver refração em todos os pontos. E o sinal chega
à Austrália. Ele não chegava ao Japão, o caminho para o Japão está fechado, mas o caminho para a Austrália está aberto. E, por exemplo, nesta situação, o caminho está aberto para todos os lados dentro da isolinha de 14 MHz. Está fechado para fora, dependendo do meu primeiro ponto de refração. Ok? Agora, sim, estavam a perguntar se o rácio de refração terra versus água está determinante. Está. Existe muita informação na net sobre isso, que mostra a diferença de refração. É por isso, por exemplo, Portugal ou Brasil são sítios, se estiver na costa, são sítios muito melhores. E é por isso que as pessoas, quando querem fazer concursos, vão para ilhas. Porquê? Porque a primeira refração é logo no mar. E, portanto, é muito melhor estar num sítio ao pé de terra. Sei lá, os desgraçados aqui da Sibéria, os pontos de refração deles são sempre na terra. E, portanto, tem mais atenuação do que, por exemplo, eu aqui em Portugal, aqui a trabalhar com os americanos, todos os meus pontos de refração até à costa leste são na água. Pronto. Agora, portanto, eu disse, todos os pontos de refração dentro da isolinha são possíveis. Mas há situações onde nós temos que combinar o primeiro ponto de refração com a isolinha. Onde é que a gente verifica isto? Por exemplo, é no nascer do sol. Quem está em Portugal percebe isto lindamente. A banda abre sempre para sul e depois é que vai abrindo para norte. E porquê? Porque o formato da isolinha tem mais ou menos este formato assim, não é? E aqui estão a ver o declive, aqui ela vai aqui de forma oblíqua, e quando a propagação está muito boa, ela vai aqui muito mais para cima. E, portanto, reparem bem esta situação. A isolinha está aqui, a isolinha azul, mas eu não consigo trabalhar todos os sítios dentro da isolinha. Porquê? Porque o meu primeiro ponto de refração só encontra a isolinha aqui. Se eu tiver a tentar trabalhar pontos para cima, para norte, todos os pontos de refração estão fora da isolinha. Eles vão todos para o espaço. E só este primeiro ponto aqui é que refrata e continua e a aprovação está aberta. Por isso é que de manhã, por exemplo, em 15 metros ou em 20, nós começamos a escutar quê? As estações de Israel ou as estações africanas, logo, primeiro, as estações de Israel, depois começamos a utilizar os turcos, depois começamos a utilizar os italianos, depois os alemães e só no fim é que vamos escutar os escandinavos e os ingleses. Porquê? Porque tem a ver com este clive aqui da isolinha na abertura. E, portanto, há certas alturas em que nós dizemos, ok, a única área de propagação aberta é esta área que combina o primeiro ponto de refração com a isolinha, e esta é a parte verde aqui. Eu vou pôr aqui mais em zoom para se perceber bem, e é, imaginemos, não é? Portanto, eu estou com uma antena, eu digo que é vertical, mas podia ser uma direcional. Imaginem que isto normalmente, a isolinha está com esta configuração aqui. Vão ver o declive, ela vai a subir. Então, se eu transmitir nesta direção, o meu primeiro ponto de refração vai ser a 1500 km de distância, para aí a 100 ou 200 km de altitude. Os raios todos atravessam todos a atmosfera e vão se encontrar com a ionosfera. O que é que acontece? Eu estou fora da isolinha, ok? A isolinha de 14 MHz, vamos supor, está aqui. Eu estou a transmitir para aqui, para este lado. Portanto, todos estes raios vão para o espaço. Este raio aqui, nesta direção, vai para o espaço. Este raio aqui vai para o espaço. Só estes raios aqui é que batem na ionosfera, e como o MUF da ionosfera aqui é 14 MHz, ele vai dobrar e vai continuar por aí fora. E eu vou conseguir trabalhar aqui esta estação na Tunísia, isto aqui é a Tunísia, não, sim, Argélia. Estão a ver? E o mesmo para aqui. E, portanto, só esta área verde, que era o que eu estava aqui a fazer em zoom, só esta área é que está disponível. E nós vemos isto todos os dias em 15 metros. É mesmo assim. Ok? Peço desculpa que eu dei aqui andei aqui para baixo. E, portanto, reparem, imaginem que eu estou num concurso ou queria fazer uma estação DX. Se eu for para 15 metros e tiver uma direcional, é completamente inútil eu apontar a minha direcional aqui para norte. Porque toda aquela energia está aí para o espaço. Então, mais vale eu apontar a direcional para aqui para baixo.
Ou então não mudo de frequência tão rápido e fico numa frequência mais anterior, tipo 14, 7 MHz ou por aí fora. Estão a ver? Portanto, o conhecimento da forma como isto funciona é muito crítico, especialmente se estamos em concursos, ou então se eu quiser fazer um DX, se eu perceber onde é que está a isolinha, é inútil eu estar ali naquela hora porque eu sei que ainda não há frequência, ainda não há propagação. Estão a ver? Pronto, isto funciona mesmo assim. Por exemplo, aqui de Portugal, nós vemos isto muito bem. De manhã, nós conseguimos escutar as estações de Israel e de Chipre, e africanos e australianos, e não conseguimos escutar ninguém da Europa, ok? Não escutamos, eles não chegam cá, e escutamos os australianos. E nós, quando vamos ver para os reportes de FT8, eu tirei aqui do lado direito, eu retirei eu retirei este mapa do PSK Reporter e pedi para selecionar todas as estações. E o que é que estávamos a ver? Estávamos a ver australianos a falar com japoneses a falar com estações aqui na Sibéria, a falar com estações aqui na Europa de Leste, mas a minha situação aqui em Portugal era esta: eu só escutava duas estações. O meu skimmer só escutava uma estação, que era uma estação aqui de Israel, e uma estação aqui que era da Austrália. Ok? Porquê? Porque estávamos exatamente nesta situação. O primeiro ponto de refração do meu skimmer era este. E, portanto, tudo o que estava aqui eu não escutava, nem aqui eu escutava. Eu só tinha esta propagação disponível. À medida que o dia vai avançando, esta isolinha aqui que nós estamos a ver vai avançando com o Sol e, portanto, isto vai subindo, a propagação vai abrindo. Por exemplo, no Brasil já é diferente, porque no Brasil, está aqui muita gente do Brasil, reparem, enquanto que no hemisfério norte a linha tem este declive aqui, estão a ver, assim, desta maneira, vai subindo, no hemisfério sul a linha vai para baixo, ok? Ou seja, quando a propagação abre no Brasil, ela abre toda, ela abre logo toda. Porquê? Porque quando se imaginarmos que aqui é o Brasil, ela abre logo toda para norte e para leste. Enquanto que aqui na Europa ela abre sempre para sul. Estão a ver? Porquê? Porque tem a ver a forma como a isolinha está feita. Eu aqui também um aspecto muito interessante. Portanto, isto foi um dia de manhã, estão a ver a 06 Zulu, e se repararem no mapa aqui, no mapa global, as estações de VK6, que são estas aqui no grid OF, elas estavam todas a chegar à Europa, mas o meu skimmer não estava a escutá-las. E não havia razão para o meu skimmer não a escutar, porque o caminho, estão a ver aqui o caminho, para VK3, que é aqui o QF, era exatamente aqui de VK6. E pronto, e eu fui ao PSK Reporter naquele instante e disse, ok, mostra-me todas as estações de VK6. Pronto, e eu depois fui ver os sinais de cada uma. Eu fiz zoom aqui nesta estação do F5 ADE, e ele estava a ser escutado a menos 17 dB. Mas o meu skimmer não estava a escutar. E porquê que eu não estava a escutar? Provavelmente porque o sinal, estão a ver, o sinal vai aqui mais pelo meio. E o sinal para Portugal é mais pelo meio do que é aqui o sinal que vai mais a norte. E provavelmente este sinal para Portugal tinha mais atenuação, porque a ionosfera aqui está muito mais, no Equador, à volta do Equador, está muito mais ionizada. E, portanto, quando passamos pela camada D e também pelas camadas Fs, vai havendo uma atenuação, ela é minúscula, mas fazia com que o meu skimmer não escutasse. Então, só às 9 horas é que o meu skimmer escutou, este por acaso foi coincidência, este VK6 teve o dia todo a transmitir, e eu só escutei, às 6 da manhã eu não escutava, eu escutava estes VK3, porquê? Porque a camada do VK3 era mais a norte, quando nós vemos o passo do VK3 ele é mais a norte, eu só escutei mais tarde, e também a menos 17, ok? Pronto. É evidente que o FT8 abriu toda esta propagação, não é? Porque se imaginarmos estes sinais todos a menos 17, a menos 16, a menos 18, quer dizer, em CW nós não os escutamos, não é? Para escutar estes sinais eles têm que estar para aí a menos 5. E portanto o FT8 também tem esta vantagem que abriu muito a propagação. Agora,
Outro fenómeno interessante. Eu agora já tenho aqui a isolinha, estão a ver a isolinha para 14 MHz, que tem aqui este formato de um peixe, parece um peixe. E estão a ver o que eu dizia há pouco sobre o Brasil. O declive vai aqui na vertical para cima, no hemisfério norte, e depois no hemisfério sul o declive vai assim para baixo. Estão a ver? Por isso é que, se imaginarem que isto está a andar, se isto está a andar da direita para a esquerda, este peixe aqui anda conforme o Sol anda, então a propagação no norte vai abrindo para sul e só depois é que vai apanhando a isolinha mais acima, e aqui no hemisfério sul é diferente. Mas pronto, estávamos aqui a falar agora deste caso, que é o quê? Este caso é muito interessante porque isto acontece muitas vezes. O Japão é muito difícil é relativamente difícil de apanhar desde Portugal. Porquê? Porque são muitas refrações, não é? 5 ou 6 refrações, 5 ou 6 hops. Isto por um lado. E por outro lado, porque o caminho vai muito a norte, estão a ver? Vai aqui muito acima dos 60 graus de latitude norte. E, portanto, muitas vezes o que é que acontece? Nós conseguimos escutar os japoneses, quem está em Portugal percebe isto melhor do que eu estou a dizer. O Juliet, quer dizer, às vezes trabalha-se um japonês, é um Juliet Alpha 6. Porquê? Porque ele está aqui muito no sul, ok? Está aqui muito no sul. E como ele está aqui muito no sul, o caminho é mais em baixo. Se eu quiser trabalhar o Juliet Alpha 8, que está na linha do Hokkaido, o caminho já vai mais a norte. E quando vai muito a norte, se ele tocar ali a isolinha e se o caminho estiver aqui mais para norte, ele vai perder um ponto de refração. Pronto, eu vou agora parar aqui o share e vou pôr aqui, como temos aqui mais tempo, podemos fazer isto mais interativo. Dê-me só aqui um instante. Para eu abrir aqui, para eu abrir aqui, onde é que eu estou? Estou aqui. Ok, pronto. Vocês estão a ver, vamos pôr isto aqui, faz de conta que era assim, durante o dia, ok? Isto está em Portugal, vou fazer aqui um zoom, ups. Ok, pronto, assim vê-se melhor. Ora bem, se eu quiser trabalhar o Japão vai daqui a ali, estão a ver? Até às Ilhas Hokkaido, e aqui ainda umas ilhas aqui, mas pronto. Eu, para trabalhar o Japão Alfa 6, que é aqui no sul, estão a ver o caminho vai aqui tipo 60, o máximo que ele atinge são 60 graus norte. E as isolinhas, por exemplo, em 15 metros, agora com este tipo de propagação, estão aqui à volta dos 60. Há dias que vão acima, há dias que vão abaixo. Ok, se estiver a 60, reparem, eu consigo trabalhar o Japão Alfa 6. Mas se eu quiser trabalhar Hokkaido, o Juliet Alfa 8, o caminho vai mais a norte. Estão a ver? O caminho vai aqui a cerca de... deixem-me pôr aqui para cima para ver. Estão a ver? Okay. 74 graus. Estão a ver aqui? 74 graus. Enquanto que se eu quiser trabalhar o Japão Alfa 6, o ponto máximo é para aqui à volta dos 60. Estão a ver aqui? Dos 60. Pronto. E é por isso que se a isolinha estiver aqui nos 60, então todos os pontos de refração abaixo dos 60 graus norte são possíveis. Vai à ionosfera, refrata, vem para a Terra. Vai à ionosfera, refrata, vem para baixo. Mas quando chega aqui aos 60 graus, eles aqui são perdidos no espaço. E eu já não consigo trabalhar o Japão Alfa 8. Vão ver? Por isso é que de Portugal nós conseguimos quase sempre trabalhar em 15 metros o Japão Alfa 6. Nos concursos todos aparece sempre um Juliet Alfa 6, mas o Juliet Alfa 8 é mais raro. É por isso que a zona 19 é muito difícil de Portugal. Porquê? Porque estão a ver, olhem, a zona 19 precisa de uma isolinha quase nos 90 graus. É evidente que há a zona 19 aqui, não é? Mas pronto, estão a ver ali a ilha de Sacalina, que é ali o A0 Fox. Ele tem que passar, eu para trabalhar o A0 Fox, eu tenho que ter uma altitude de 79 graus de latitude norte. Em 10 metros hoje em dia não existe. Porquê? Porque, por exemplo, a isolinha de 10 metros está nos 30 graus. Estão a ver? Pronto. Eu, como temos mais tempo, estou aqui a perder um bocadinho mais tempo, mas eu julgo que é interessante. Eu agora vou voltar, desculpem, vou voltar outra vez aqui para a apresentação. Oi.
share e estamos aqui. Ok, pronto, julgo que estamos a ver onde estávamos, ok? E, portanto, esta combinação é mesmo assim, é super exata, como depois nós vamos ver. Outro caso muito interessante é o caso de Bouvet. Por exemplo, da minha experiência de trabalhar, eu para além de ser contester, sou DXer. Aliás, sou primeiro DXer do que contester. E tenho todos os países do mundo trabalhados e demorei 11 anos a fazer os países todos. E eu lembro-me, na altura em que eu, enfim, andava à procura de fazer todos os países, eu não conhecia nada de propagação, era um ignorante no que diz respeito à propagação. E, portanto, eu punha-me no rádio e andava ali para cima e para baixo. Naquela altura nem havia packet sequer. E, portanto, nós começávamos numa banda para ali fora, íamos percorrer a banda à procura. Era assim, quer dizer, era mesmo difícil fazer as estações. Hoje em dia, hoje em dia não é? Nós temos, sabemos que a estação está ali, até sabemos a frequência onde ela está. Portanto, o que é realmente importante é saber se a gente vai conseguir, se tem propagação aberta ou fechada. E também eu pus aqui este exemplo da Ilha Bouvet, porque a maior parte das expedições não percebe nada de propagação. As pessoas que estão lá têm um conhecimento mesmo muito fraco de propagação e às vezes, não é? Enfim, são americanos, trabalham muito bem os americanos, são europeus, trabalham muito bem os europeus, mas depois para trabalhar outras partes do mundo é uma tristeza. E às vezes, sei lá, os brasileiros estão à espera que trabalhem nas horas certas e não vão trabalhar nas horas certas. É muito mais difícil para os brasileiros. Ou se são um australiano, se calhar, estão à espera que as expedições os trabalhem na hora certa e não acontece. Pronto. Eu pus aqui o caso Bouvet porque é um caso interessante, não é? Pronto. E é interessante porque vamos imaginar que a isolinha, aquele peixe, está nos 40 graus sul, estão aqui, e nos 40 graus norte. Pronto. E porquê é que eu escolhi isto? Porque é exatamente os 42 graus, como Bouvet está a 50 graus de latitude sul, 42 graus é exatamente o sítio do primeiro ponto de refração, a 1500 km de distância. Se imaginarmos que o primeiro ponto de refração é a 1500 km de distância. Okay? E, portanto, se eu procurar o meu raio de radiofrequência, o primeiro a bater no ponto de interseção da isolinha, onde o sinal vai refratar e não vai para o espaço, é aqui, neste sítio. Ok? É uma questão de geometria e de matemática. E o outro ponto é aqui. E, portanto, se a isolinha tiver a 42 graus, a ilha de Bouvet só trabalha isto. E não trabalha mais nada. Ok? Não consegue fazer o Brasil. Nem vai conseguir fazer aqui uma estação na Índia. Só vai fazer isto. Enfim, para quem é mais antigo e lembra-se, há muitos anos atrás, quando eu fiz Bouvet em todas as bandas, com uma TH3, uma tribanda, e com dipolos para 40, 80. Porquê? Porque a propagação estava má naquela altura e em 10 metros eu só ouvia ele a trabalhar portugueses, espanhóis e italianos. E não fazia mais nada. Porquê? Porque a propagação estava muito fraca. Ou não havia propagação em 10 metros, imaginemos se a isolinha for aqui para 30 graus, o primeiro ponto de refração de Bouvet é nos 42, se a isolinha tiver a 30, Bouvet não tem nada, a banda está completamente morta, e façam o que quiserem, eles podem, é impossível, não há propagação, mas se a isolinha tiver a 42, então eles só conseguem trabalhar isto aqui, ok? Por exemplo, se eles quiserem trabalhar W6, a isolinha, o caminho é este aqui, vão ver? E o primeiro ponto de refração é nos 54 graus. E, portanto, só se a isolinha tiver a 54 graus é que eles fazem a costa leste, a costa aqui a oeste dos Estados Unidos. Senão não trabalham. Okay? E por isso, por exemplo, Bouvet, a expedição de Bouvet, a maneira mais fácil para eles saberem qual é a propagação dele é verificar que estações na costa do Brasil eles vão fazer. Por exemplo, se eles puserem um receptor a copiar FT8, se eles só escutarem estações aqui de Fortaleza, os PY7, quer dizer que a isolinha está, estão a ver? Há de estar aqui algures entre os 42 e os 52 graus.
mais uma vez, se calhar eu vou voltar a tirar aqui o share e voltar a pôr o outro, aqui o mapa para perceberem bem isto. Ok, pronto, vamos pôr aqui Bouvet, escolher aqui Bouvet para se perceber isto bem. Ok. Vejam. Ops, deixa então aqui. Portanto, estão a ver? Qual vai ser o sítio mais fácil e que Bouvet vai escutar melhor? O PY7 é mais fácil. Porquê? Porque a isolinha há de estar aqui. Eu, para copiar aqui o PY5, estão a ver a isolinha, eu tinha que fazer zoom, já vem aqui, o primeiro ponto de refração é para aí aqui 1500 km de distância. Estão a ver? Eu, ao fazer ali, o meu ponto de refração a 1500 km de distância é muito mais acima. Estão a ver? Não sei se estou claro na minha explicação. Deixa eu cá ver se vocês percebem. Portanto, se o primeiro ponto de refração for aqui, estar ali ou estar lá é completamente diferente. E, portanto, a malta de Bouvet só precisa de ter um receptor de FT8 e ver o que é que está a receber. E eles conseguem saber exatamente onde é que está a isolinha. Se eles copiarem aqui o Charlie X-Ray, eles vão conseguir fazer o W6. Se eles copiarem aqui, eles vão conseguir abrir. Estão a ver? Por exemplo, Japão. O Japão é muito difícil para eles. A isolinha, o primeiro ponto de refração está aqui nos 50 e tal graus. A Austrália, super difícil. Nova Zelândia, ainda mais difícil, porque, olhem só, o primeiro ponto de refração a 1500 km há de estar aqui é fácil fazer isto, estão a ver? Nós vamos ver 1500 km de distância, há de estar aqui, mais ou menos, estão a ver? Está nos 70 graus. E em 10 metros, por exemplo, a propagação hoje em dia, a isolinha não vai aos 70 graus. E, portanto, isto é mesmo assim como eu estou-vos a dizer. Ok, mudei agora outra vez aqui. Estão a ver? E, portanto, as expedições muitas vezes não percebem isto. Por exemplo, Bouvet vai ser muito fácil para eles copiar a Europa, porque é a parte mais fácil. À medida que eles vão indo para a esquerda ou para a direita, vai sendo muito difícil. Se eles não perceberem isso, então vai ser, enfim, se uma pessoa está no Japão ou se está aqui no PY5, é mais difícil fazer. Isto acontece mesmo, por exemplo, nós neste momento não temos nenhum skimmer em Bouvet, não é? Mas nós temos um skimmer na Antártida. Há um skimmer de FT8 e de Whisper, que é a estação DP0GVN. Por acaso, a FT8 eles agora deixaram de receber, mas o Whisper deles está ativo. Eu num dia fui olhar as últimas 24 horas e, por exemplo, 10 metros ninguém escutava. Eles não escutavam ninguém. Porquê? Porque a isolinha estava abaixo dos 40, lembram-se como eu estava abaixo dos 42, devia estar para aí a 40 ou mais abaixo, 30. E, portanto, 10 metros não havia propagação. Mas quando a 12 já havia. O que quer dizer o quê? Que a isolinha chegou ali, mas não estava a norte suficiente para abrir a propagação. Mas quando vamos para 15, em 15 a isolinha já está maior. Então ele já conseguia fazer W6, mas vejam que eles não conseguia fazer nenhum japonês. Só em 20 metros é que ele estava a fazer o Japão. Porquê? Porque o primeiro ponto de refração já estava mais acima, já tinha que ir a 70, ou como eu expliquei há pouco. Ok? E, portanto, é muito importante as expedições perceberem de propagação, porque senão quem sofre é quem está a tentar fazê-las. Pronto. Enfim, ainda agora, para a forma como nós nos preparamos para tentar fazer uma estação, nós hoje em dia usamos o quê? Estes programas de predição de software, de propagação. O VOA Cap é o mais famoso, é o que eu mais gosto, porque o user interface é muito bom. Qual é o problema destes programas? É que eles nunca nos dizem se a propagação está aberta ou está fechada, porque é impossível para eles saberem isso. Eles dizem o quê? Eles dizem qual é a probabilidade de eu conseguir fazer aquela estação. Por exemplo, eu faço aqui uma previsão de propagação entre A e B, ok? Este circuito, desde os Estados Unidos até Portugal.
E eu, quando corro a previsão de propagação, há este mapazinho, para cada banda, para cada quadrado, por exemplo, isto é 20 metros, às 22 Zulo, eu venho aqui a 20 metros, este quadrado que está aqui, 77%. Pronto. Isto é o que os programas de propagação nos dizem. Olha, há 77% de probabilidade do circuito estar aberto. Mas isto para mim é uma frustração enorme. Porquê? Porque não é o que eu quero saber. Eu não quero saber que eu tenho uma possibilidade de fazê-lo. Isso eu sei sempre, não é? Portanto, posso fazê-lo como não posso não trabalhar na estação. Portanto, os programas de propagação nunca nos dizem se a banda está aberta ou está fechada. Dizem, há uma possibilidade da banda estar aberta, há uma possibilidade da banda estar fechada. E depois é uma probabilidade, 77%. E este 77% que o VOACAP nos dá significa o quê? Significa que num mês há 77% de probabilidade da banda estar aberta. Portanto, em média, 23 dias do mês, a esta hora, às 22 a banda está aberta para os Estados Unidos. Mas 7 dias do mês, os 23%, ela vai estar fechada. E, portanto, isto é o que os programas de programação nos dizem. Há uma possibilidade da banda estar aberta, há uma possibilidade da banda estar fechada. Nunca nos vão dizer que a banda está aberta. E agora, o que eu mostro é que, através dos spots de FT8, finalmente nós conseguimos dizer, através dos spots do FT8, e saber onde é que estão as isolinhas, nós conseguimos saber com grande precisão se a banda está aberta ou está fechada. E não precisamos de um programa de predição que nos vai dar uma probabilidade. Eu sei se a banda vai estar aberta ou se vai estar fechada. Ok? E como é que eu sei isso com grande precisão? Através de duas coisas. Do conhecimento do padrão da propagação e da propagação em tempo real. Ok? Portanto, eu conhecendo o padrão da propagação e tendo um conhecimento da propagação em tempo real, eu consigo com grande certeza dizer se a propagação está aberta ou está fechada. Ok? Então vamos perceber o que é isto do padrão da propagação e o que é isto da propagação em tempo real através dos spots de FT8 para terminar as isolinhas. Vamos começar pelo padrão da propagação. Como se lembram, quem domina a propagação é o Sol. E o padrão da propagação é definido pelo Sol. Ok? Este gráfico aqui mostra um ano de propagação através dos spots de FT8. E vocês veem aqui um padrão claro, portanto, olhando para as cores, vem um padrão claro. Como é que isto funciona, para se perceber bem? No eixo dos X, portanto, aqui nesta parte, estão os meses. Ok? E se nós virmos cada coluna na vertical, cada coluna, estão aqui 365 colunas, ok? E cada coluna representa 15 minutos. Cada pontinho representa 15 minutos. Eu vou fazer aqui um zoom para se perceber. Portanto, eu agora só estou a olhar para a primeira fatia, não é? Neste gráfico aqui, esta parte aqui, esta primeira fatia, que é um mês de propagação. Ok? É exatamente aquilo. Portanto, um mês de propagação. E na vertical está um dia. Portanto, aqui na vertical tem 30 dias. 31 porque é janeiro. E cada ponto são 15 minutos. Ok? Portanto, eu agora vou fazer o zoom aqui para perceberem. Portanto, cada coluna de pontos é um dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, por aí fora, estão a ver? Dia 6 até o dia 30. E aqui, na vertical, estão as horas. Portanto, às 12 horas, cada pontinho é das 12 às 12h14, o pontinho seguinte é das 12h15 às 12h29, o pontinho seguinte é das 12h30 até às 12h44 e o último ponto das 12h45 às 13. Estão a ver? Portanto, cada pontinho 15 minutos, cada coluna é um dia e eu estou a ver o padrão. Vejam bem aqui. Isto é 2018, janeiro de 2018. Este padrão de propagação que está aqui entre os Estados Unidos e a Polónia
E portanto estão a ver aqui, olha, a banda, está aqui um risco amarelo, não sei se vocês conseguem ver o risco amarelo, aqui vê-se melhor aqui, entre os pontos, o risco amarelo. Este risco amarelo é o Sunrise nos Estados Unidos. E estão a ver que a banda um dia abre meia hora, o dia a seguir já abriu uma hora antes. No dia a seguir voltou a abrir meia hora antes do Sunrise. Aqui este dia voltou abriu imensas horas antes. Abriu para aí 2 horas antes. Estão a ver? Ou 3 horas antes. No dia seguinte abriu outra vez meia hora antes. Neste dia voltou a abrir. Ok? O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver o padrão, quando é que anda a abre, e a volatilidade em cada dia. Um dia abre antes, um dia abre depois, um dia abre antes, um dia abre depois. Este dia aqui foi muito bom, estes outros dias foram normais. E é isto que um programa de predição de propagação nunca pode dizer. O programa de predição de propagação pode dar o padrão, mas não dá a volatilidade em cada dia. Em cada dia temos que estar lá para perceber se a banda abriu antes ou abriu depois. Se a propagação está muito boa ou está muito má. Vão ver? Pronto. E o programa, ainda voltando ao programa de propagação, aqui ao VOICAP. Este programa de propagação VOICAP foi feito pelos cientistas. Portanto, uma coisa é o user interface que nós utilizamos através do H6BH, mas o modelo foi feito com base em observações. Essas observações foram feitas pelos cientistas do Voice of America em 1960, ok? Em 1960. Em 1960, eu duvido que eles tenham feito mais do que 10 mil observações. Porque as observações que eles faziam eram broadcast stations. Duvido que tenham feito mais de 10 mil observações. Duvido mesmo. E com base nessas 10 mil observações, em 1960, na década de 60, eles fizeram um modelo e é o modelo que a gente usa hoje em dia. Nós estamos a usar um modelo com 60 anos, feito com para aí 10 mil ou menos observações. Vão ver? 60 anos. É incrível. Nós temos um modelo padrão dado pelos reportes da FT8 de hoje em dia, de 2018, 2017, 2019, 2020, 2021. Estamos a olhar, estamos a ver observações feitas nos anos 60, com 60 anos de idade, e muito poucas, 10 mil, quando nós temos 20 bilhões de observações. Portanto, o FT8, neste momento, tem 20 bilhões de observações. Eu, mais uma vez, vou aqui só fazer o share e andar aqui para o outro lado. Aqui para onde é que nós estamos? Aqui para este sítio, exatamente. Pronto, o jogo que estão a ver. Pronto, eu vou aqui abrir uma nova e vou pôr aqui o PSK Reporter, só para vocês verem. Pronto, vamos pôr aqui o Map Display. Ora, o que é que se passa aqui? Porque aqui isto não está a carregar. Esperem lá, desculpem lá. Carlos, estás-me a ouvir? Sim, sim, estou. Ok. Pronto. Demorou aqui a carregar o... Ok, pronto. Estão a ver, no PSK Reporter, quando eu estava a fazer a minha apresentação, aqui há um mês atrás, a acabá-la, nós estávamos com 19,9 bilhões, 19,9 bilhões de observações. Olhem lá agora, estamos com 20,7 bilhões de observações. No tempo em que mediou eu acabar a apresentação, num mês, nós ficamos com mais 1 bilhão de observações. Estão a ver aqui? Nós estamos com 20,7 bilhões de observações. E são estas observações que nos permitem desenhar o padrão com grande exatidão. Ok? Pronto, eu vou aqui voltar outra vez onde estava e ir aqui para o PowerPoint. Ok? Pronto. Agora, este padrão de propagação, como eu expliquei, pode ser obtido através dos spots da FT8. Houve um colega nosso, que é o VA3NA, que foi buscar todos os spots da FT8 durante um ano e faz este mapa aqui. Estão a ver? Portanto, nós estamos a ver aqui um ano de propagação
entre os Estados Unidos e a zona 8, ITU, e a zona 28, ali a Polónia. A linha amarela mostra, isto é 14 MHz, portanto, estão a ver, olha, abre aqui, a propagação nasce aqui e depois morre ali. E o que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver que ela segue exatamente o Sol, ok? Portanto, nós temos o padrão bem definido, não precisamos de nenhum programa de propagação com 10 mil observações, nós temos aqui bilhões de observações, de hoje em dia, com grande exatidão, mas, curioso, ela também segue o Sol. Pronto, eu agora vou voltar outra vez para o VOECAP para vos mostrar aqui de onde é que vem este padrão. Este padrão vem de onde? Vem aqui, vamos voltar aqui ao VOECAP. Pronto. Imaginamos que eu quero fazer aqui a propagação entre PY e Portugal. É fácil. Eu vou desenhar aqui na opção Sun Y, que é o Sun, eu pedi ao H6BH para pôr esta opção aqui, para desenhar o padrão. Vão ver, e o que é que ele demora aqui um bocadinho. Espera aí que eu vou ter que fazer um share diferente. Ops, o que aconteceu aqui? Ok? Estão a ver? Pronto, o que é que este mapa me diz? Diz-me o nascer do sol em Portugal, diz-me o nascer do sol no Brasil, diz-me o pôr do sol em Portugal, diz-me o pôr do sol no Brasil. A branco diz-nos luz solar nos dois lados do caminho, a negro, escuridão nos dois lados do caminho. Ok? E, portanto, como é normal, nós sabemos que vamos ter propagação no Brasil, entre Brasil e Portugal, aqui nesta zona, em 10, 15 e 20 nesta zona. Aqui nesta zona de penumbra, se a propagação estiver muito boa, ela abre antes e também fica mais tarde aberta na zona de penumbra. Ok? Estão a ver? Portanto, este padrão que está aqui, que eu agora tirei, e agora vou pôr aqui entre o padrão entre os Estados Unidos e a Polónia, pronto, que é aquele padrão que eu estava ali a utilizar. Vamos pôr aqui outra vez o padrão, para vocês verem. É exatamente o padrão da propagação, sem tirar nem pôr. E, portanto, reparem bem, olhem para isto, não é? Eu agora vou pôr aqui a apresentação por cima. Estão a ver? A propagação segue exatamente o padrão do Sol, entre os dois sítios. E, portanto, é encarnado, estão a ver, quando a banda abre, nascer do Sol nos Estados Unidos, ela abre aqui entre este caminho, entre os Estados Unidos e a Polónia. E depois ela fica aberta até um pouco depois do meio do caminho, acabar a penumbra em metade do caminho, que é este sinal atracejado. E, portanto, a propagação tem este padrão e depois ela varia no dia a dia. Ok? Estão a ver? E, portanto, isto é muito importante perceber isto. Como é evidente, agora, voltando outra vez entre os Estados Unidos e a Polónia, para 40 metros, eu vou só ter propagação na noite comum, entre o caminho, não é? Estão a ver? Portanto, na prática, se eu tiver aqui, agora olhando aqui para o que eu estou a dizer, o quê? Eu só vou ter propagação nas bandas baixas, quando há luz solar entre um caminho e outro, estão a ver? Depois entramos na penumbra e a propagação vai perder-se quando os pontos de refração perdem-se aqui na escuridão. Se estamos em 10 metros, ou, estão a ver? À medida que a banda abre aqui nos Estados Unidos, abre, e ela depois fica aberta todo o dia, se os pontos de refração forem possíveis, e depois vem a escuridão em parte dos pontos de refração. Só que reparem, para os Estados Unidos são para aí 3 ou 4 pontos de refração. Só este primeiro é que é o crítico. Se a propagação estiver muito boa, todos os outros estão na luz, eles vão se manter. O primeiro ponto de refração é que se vai perder. Se a propagação estiver muito má, mal entra a escuridão, ali no primeiro ponto de refração, mais ou menos aqui,
ele perde-se. Se a propagação estiver boa, ela mantém, depende da isolinha. Ok? Pronto. Quando nós olhamos para os padrões, por exemplo, eu agora estou aqui a olhar para o padrão entre os Estados Unidos e o Japão. Onde é que há propagação? Na noite comum. Estão a ver? Segue exatamente, estão a ver aqui a noite comum, na escuridão, aqui em baixo. Aqui quase que não há noite comum. Em 80 metros desaparece no verão, desaparece a propagação nos 80 metros entre os Estados Unidos e o Japão. Porquê? Porque não há noite comum. Desapareceu. Mas, se nós formos agora para, por exemplo, 20 metros, reparem aqui, muito interessante, a propagação está no dia comum, estão a ver aqui nesta parte branca, no dia comum, e, portanto ela está cá em cima, no dia comum. Aqui não se vê bem, mas há ali uma réstia de branco entre os Estados Unidos e o Japão, e por causa deste caminho com luz solar entre os dois lados comum, ela abre aqui no verão, estão a ver? Depois morre. Morre porquê? Porque vai para a escuridão entre o caminho e os sinais, a isolinha está abaixo e ela perde. Okay? E portanto, nós temos o padrão todo bem definido. Então, se temos o padrão todo bem definido, o que é que nos falta saber? A variação do dia a dia. E a variação do dia a dia depende exatamente da isolinha. Pronto, eu desenhei aqui uma isolinha. A isolinha tem este formato de um peixe, estão a ver? Mais ou menos, dos 20 metros. Se vocês imaginarem, esta isolinha está a mover-se para este lado aqui, vai-se movendo com o sol, sempre a bater aqui no terminator do sunrise e depois a bater aqui no terminator do sunset. Ok? E à medida que o terminator vai avançando para a esquerda, não é? Avançando da direita para a esquerda, este peixe acompanha exatamente. Portanto, o bico do peixe está sempre aqui a bater aqui. É evidente, por exemplo, se nós estivermos no pico do ciclo solar, se calhar o peixe vem aqui um bocadinho para a escuridão. O bico do peixe, a boca do peixe, vem aqui um bocadinho para a escuridão e a cauda do peixe vai mais para a escuridão. No dia a dia, o peixe aumenta de tamanho e diminui de tamanho. E por aumentar de tamanho e diminuir, certos caminhos, certos circuitos abrem e fecham. Agora, olhando aqui para um mapa de ionosfera, um mapa real, estão a ver? Aqui o peixe, estão a ver exatamente o peixe. Isto é um mapa real da ionosfera, da propagação. A vermelho, se vocês lembrarem, são as isolinhas a 28 MHz. Por isso é que esta malta aqui, no Equador, tem os 10 metros sempre abertos. Sempre, porque os caminhos estão sempre dentro de uma isolinha de 28 MHz. Depois a isolinha de 21 MHz está mais à frente e depois a isolinha de 14 MHz está mais para cima. E, portanto, se imaginarmos, este peixe, durante o dia, é constante. Mas quando ele dá a volta à Terra, vai mudar e vai subir ou descer. E os cientistas ainda não perceberam porque é que isto acontece. Estão a ver? Por isso é que eu tinha uma grande frustração quando ia olhar para as variáveis da propagação, olhava para o fluxo solar, olhava para o índice K, olhava para a velocidade do vento solar, olhava, enfim, para as diferentes variáveis de todo o sistema de propagação. E não me diziam nada. Porquê? Porque ainda ninguém descobriu porque é que o peixe, este peixe da isolinha sobe e desce. Não se sabe. É evidente que há teorias que é por causa do fluxo solar que entra dentro da atmosfera da Terra através de uns canais que se chamam o Polar Cusp, cá nos polos. Eu por acaso até saltei essa parte, mas se calhar posso... não, eu vou falar dela mais à frente, peço desculpa. Mas ninguém percebe, ninguém sabe com exatidão porque é que este peixe sobe e desce. Agora, nós sabemos que ele sobe e desce, porque às vezes, por exemplo, no Brasil, às vezes faz-se o Japão e há um dia que o Japão está aberto e o dia está fechado. Um dia está aberto e o dia está fechado. Não é trabalhar americanos do Brasil, isso faz todos os dias quase. Mas há caminhos que às vezes estão abertos e estão fechados. E ninguém consegue dizer. E não há nenhum modelo que nos vá dizer isso. E vamos demorar anos até a ter isso. Porquê? Porque o sistema é realmente muito complexo e nós não o dominamos. Agora, graças ao FT8, nós conseguimos dizer com grande exatidão onde é que está o peixe. E como o peixe é constante, ele dá uma volta à Terra e muda.
Mas enquanto está a dar uma volta, ele é mais ou menos igual, depois muda algures nessa volta. Vão ver? E sobe e desce. Mas nós sabemos e conseguimos prever com exatidão se vamos fazer certo caminho ou certo. Portanto, imaginemos aqui a isolinha do peixe, não é? Que está aqui a 65 graus. Se ele estiver a 65 graus de Portugal, eu nunca vou fazer o Japão. Ouçam, eu posso pôr uma rômbica, posso transmitir com 1 milhão de kilowatts. O sinal chega aqui e vai para o espaço, nestes pontos de refração. Aconteça, porque é da física, é das leis da física, do universo. E, portanto, se a isolinha estiver aqui, eu nunca vou fazer o Japão neste dia. Então tenho que esperar pelo dia seguinte. E então a isolinha se calhar vai estar mais alta e o caminho já está aberto. Okay? Portanto, então temos que perceber esta variabilidade. Onde é que vem esta variabilidade do dia a dia? Bom, há uma variabilidade de fundo, que é a variabilidade do ciclo solar. Mas é evidente que, em média, quando estamos no pico do ciclo solar, a propagação está melhor. E o peixe é maior, aquele peixe das isolinhas é maior. Mas isso não quer dizer nada, não é? Porque há dias no pico do solar cycle em que a propagação é muito fraca, o peixe é pequenino. E há dias no pico, no mais baixo do ciclo solar, em que o peixe é muito grande. Mas pronto, mas dá um padrão constante. Depois também há grandes variações por causa da luminosidade na Terra. É evidente que no verão, no hemisfério norte, há muito mais horas de luz. Ao haver mais horas de luz, o Sol vai ionizar muito mais a atmosfera. E portanto, o MUF vai subir. E é por isso que no verão nós temos o caminho muito aberto. Por exemplo, na Europa, aqui, nós estamos sempre à espera que as expedições ao Pacífico sejam no verão. Porquê? Porque como o caminho a norte está todo com muitas horas de sol, é mais fácil de fazer o Pacífico no verão. É mais difícil no inverno. Porquê? Porque estamos aqui nesta situação. Há menos ionização. E, portanto, a isolinha não sobe tanto como sobe no verão, ou como no equinócio, não é? Então, no equinócio também temos uma boa situação. No Brasil, na parte sul do Brasil, já é ao contrário, não é? O inverno é quando aqui é verão e o verão é quando é inverno. Depois também depende, esta variabilidade também depende da latitude, do sítio onde eu estou na Terra. Quer dizer, se eu estou na Finlândia, perto dos polos, a minha propagação é muito pior. Porquê? Porque o ângulo de incidência dos raios solares é diferente do que aqui. Aqui estão a ver a distância entre o ângulo o raio do Sol atingir aqui e ir até meio. Este caminho é muito mais curto e há mais ionização. Aqui, cá em cima, para ionizar a atmosfera, já viram, o caminho vai até metade. É muito maior do que, estão a ver? Portanto, o Sol ioniza muito menos a Terra aqui. E, portanto, por isso é que estamos aqui no inverno. Depois, no verão, isto roda, como sabem, não é? E a Terra, há um tilt da Terra. Pronto, depois também temos diferenças no dia. Por isso é que o formato da linha, da isolinha, é como se fosse um peixe, porque ele sobe muito rápido. O MUF sobe muito rápido no nascer do sol, depois fica constante durante o dia e depois desce no pôr do sol. Estão a ver? Pronto. Depois também, o tamanho do peixe varia por eventos inesperados. Quais são os eventos inesperados? De cima do Sol, uma tempestade solar; de baixo, tempestades da atmosfera, e há aqui todo um conjunto de interações que são as diferenças de temperatura entre a Terra e o mar, o fluxo de vento, o aquecimento na estratosfera, enfim, há aqui que eles chamam planetary waves, tidal waves and gravity waves, que dão, e muita gente acha que é esta incerteza que faz subir e descer. Ou seja, o Sol está sempre a ionizar com uma determinada constância a atmosfera, mas depois há mecanismos que nós não entendemos, e portanto são estas interações que aumentam e diminuem
que ainda não estão suficientemente estudadas e que não conhecemos. Pronto, depois também há a variabilidade pelo caminho, não é? Eu expliquei há pouco que quando os raios saem da antena, nós sabemos que eles vão dobrar, refratar na atmosfera, na camada E ou F, mas pronto, nós sabemos isso através do digisonde, através dos digisondes nós sabemos onde é que há essa refração. Mas enfim, não sabemos isso em todo o lado do mundo, e portanto há variação por causa disso. Mas eu acho que nós não nos preocupamos muito com isso. Nós temos que nos preocupar com o sinal, e já lá vamos ver. Pronto, depois, também é muito importante perceber que este sistema complexo do Sol, que está sempre a ionizar, não ioniza a atmosfera pelas coordenadas geográficas, ioniza pelas coordenadas geomagnéticas. E nós vemos isso, reparem, quando olhamos aqui para este mapa, a ionização segue as coordenadas geomagnéticas. Estão a ver? Quando chega aqui no Brasil, aqui na América do Sul, estão a ver, as coordenadas geomagnéticas, há aqui um dip, há uma quebra. Tem a ver o quê? Tem a ver com o magnetismo da Terra, interno da Terra. E o mesmo acontece aqui. Isto explica a razão porque os americanos estão sempre a falar no black hole, esta malta aqui do Midwest. Por causa deste dip geomagnético, estes tipos aqui do Midwest são os desgraçados no que diz respeito à propagação. E nós já vamos ver isso, se calhar até vou saltar aqui para se perceber. Estão a ver aqui o mapa das coordenadas geomagnéticas é exatamente igual ao mapa da fronteira da aurora. E, portanto, o Sol ioniza a Terra, não direto pelas coordenadas geográficas, mas direto pelas camadas, pelas coordenadas geomagnéticas. Ok? Pronto. Também é importante perceber, para depois chegarmos às isolinhas, que nem todos os caminhos são idênticos. E muitas vezes nós perguntamos, o que é boa propagação? Depende. Por exemplo, há 4 tipos de caminhos, de circuitos. Há o caminho norte-sul, há o caminho de baixas latitudes, há o caminho de médias latitudes e há o caminho das altas latitudes. Okay? São 4 caminhos completamente diferentes. E são muito relevantes. Porquê? Reparem aqui. Nós estamos na parte mais baixa do ciclo solar. Vejam que entre menos 30, isto agora é coordenadas geomagnéticas, mas pronto, vamos pôr aqui entre 30, mais 30 e menos 30 de latitude, temos sempre, aqui a isolinha está sempre nos 28 MHz, ou para cima. Tudo isto aqui encarnado, o MUF desta zona, da atmosfera, é 28 MHz, ou para cima. Portanto, se a gente fizer a isolinha andava por aqui, à volta deste encarnado, estão a ver? E, portanto, se eu quiser fazer um contacto entre, por exemplo, o Equador e aqui o PY7, eu consigo fazê-lo todos os dias, mesmo que a propagação esteja de arrastos. Porquê? Porque o Sol ioniza de tal maneira aqui à volta do Equador que há sempre propagação. Okay? Que é aqui estes caminhos de low latitude. Quando eu estou nos caminhos de sul-norte, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu consigo fazer dos Estados Unidos, aqui da Flórida para o Brasil, todos os dias, há propagação todos os dias. Porquê? Porque quando eu lanço o meu sinal, o meu primeiro ponto de refração vai estar aqui a 30 graus. E 30 graus, a isolinha dos 28 MHz está ali nos 30 graus. E, portanto, esse sinal, quando vai bater na ionosfera a 30 graus, volta para a Terra e a propagação não vai para o espaço. Mas se eu estou aqui em Nova Iorque e quero trabalhar ao Brasil, o meu primeiro ponto de refração já não está a 30, já está para aí a 40. E às vezes há dias em que a isolinha não está a 40 e eu não tenho propagação. Okay? E, portanto, perceber que estes caminhos são muito diferentes. E eu explico isso aqui, não é? Por exemplo, se eu for ao VOECAP e fizer a propagação aqui entre este sítio dos Estados Unidos e aqui e o norte da Argentina, olhem aqui para a percentagem de propagação. 92% em 10 metros. Quer dizer o quê? Que a isolinha, quando for atingir o primeiro ponto de refração, a isolinha está ali. Vão ver? Está ali nos 30 graus. Então, eu consigo 92% dos dias no mês, o caminho está aberto.
Porquê? Porque nestes circuitos sul-norte, o primeiro ponto de refração está dentro da isolinha e não vai para o espaço. Mas se eu for mais para norte, se eu for para Victor Eco 3, o meu primeiro ponto de refração já é acima, já é aqui mais acima. E já vai para o espaço. Ele não vai dobrar e não vai para a Terra. Estão a ver? E é por isso que todos estes circuitos, norte-sul, baixas latitudes e médias latitudes, o que é relevante são os pontos de refração. Por exemplo, estes caminhos aqui, há propagação quase todos os dias. Porquê? Porque eles estão sempre dentro das isolinhas. Estão dentro da isolinha dos 10 metros, porque aqui há sempre ionização, e se estão dentro dos 10, estão dentro dos 15 e estão dentro dos 20. O único limite é a absorção. Ok? Por exemplo, se houver muita ionização do Sol, então a camada D e quando ele passa pelas camadas F, vai havendo alguma atenuação e o sinal pode-se perder. Então eu vou ter que esperar por alguns pontos de refração estarem na penumbra. Okay? Quando vou para os circuitos de alta latitude, é uma tragédia. Porquê? Porque as isolinhas, por exemplo, em 10 metros, ou há muito boa propagação, e elas estão lá para cima, ou então elas estão aqui nos 30 graus, estão a ver? É impossível eu fazer a costa leste para a Sibéria, ou não consigo. Tem que haver mesmo muito boa propagação ou só no verão. Porquê? Porque estes pontos de refração, quando eu chego lá, eu se calhar o primeiro ponto de refração faço, o segundo faço, mas depois estes eu vou perdê-los lá em cima e não há propagação. Ok? Voltando aqui ao caso do Black Hole, estão a ver? Estes desgraçados do Midwest têm dois desafios. O primeiro é porque todos os caminhos deles para os grandes centros populacionais, seja para a Europa ou para o Japão, vão por altas latitudes. E ao ir por altas latitudes, um ponto de refração lá em cima vai para o espaço. E depois, eles também estão sempre a levar com o vento solar que entra pelos polos e faz com que haja muita degradação, muita absorção aqui nestas linhas, que seguem as linhas magnéticas. E agora estão a ver, fixem-se aqui nesta zona do Labrador. Enquanto que os americanos da costa leste, para trabalhar a Europa, o sinal passa aqui pela Newfoundland. Portanto, eles só se o K for 5 é que o sinal é degradado. Um tipo que esteja aqui em Chicago, o sinal passa por aqui. Estão a ver? Basta ter o K ser 3 e já há muita degradação. E é por isso que estes tipos do black hole, muitas vezes as isolinhas não lhes permitem estes caminhos para a Europa e caminhos para o Japão, e eles não têm propagação nenhuma. E por isso é que eles dizem que vivem no black hole. E é mesmo assim. Estão a ver? E acontece isto. Estão a ver? Eu se estiver em Chicago, aqui no grid Eco November, o meu caminho é este a vermelho. Passa aqui pelo grid Fox Oscar e aqui pela ponta de baixo da Groenlândia. Estão a ver? Se eu estiver aqui na costa leste, o meu grid passa aqui pelo Newfoundland. Eu vou mais uma vez saltar aqui, para vocês perceberem isto bem. Pronto, costa leste, ok? Vamos pôr aqui. Estão a ver? Eu, costa leste, estão a ver aqui a latitude de 60 graus, esta latitude de 60 graus, o caminho da costa leste para quase toda a Europa é abaixo dos 60 graus. A isolinha dos 15 metros costuma estar aqui nos 60 graus, nesta altura do ano e do ciclo solar. Portanto, a costa leste vai sempre conseguir fazer a Europa. Mas o desgraçado está aqui em Chicago. O caminho dele já vai aqui pela Groenlândia e já passa aqui pelo Labrador. Primeiro, se a isolinha estiver em 60 graus, ele vai perder pontos de refração aqui em cima. O sinal vai para o espaço. Depois, se o K tiver 3, lembram-se da curvatura magnética, vai haver muita degradação e estes primeiros pontos de refração são perdidos. Portanto, o black hole é isto. Há um ponto de refração que vai para o espaço aqui, se o K for 3 ou mais, e há um ponto de refração que ele vai perder para o espaço aqui se a isolinha estiver a 60 graus ou para baixo. E, portanto,
quando a gente ouve, o black hole, ora, o black hole é isso mesmo, são os desgraçados. E por isso é que as grandes estações estão aqui neste sítio, porque reparem, em 15 metros a isolinha está sempre a 60 nesta altura. Só se tiver a aprovação muito baixa é que vai aqui para 50. Mas pronto, se for para 50, estão a ver, uma estação dos Estados Unidos já só vai copiar aqui para baixo, só vai copiar aqui o sul da Europa. Nem faz aqui alemães. Porquê? Porque se a isolinha estiver aqui, para fazer alemães tem que subir. Ao subir, ele perde logo um sinal. E isto é mesmo assim. Ok, pronto. Depois desta explicação toda, então, como é que nós conseguimos determinar o peixe e onde é que estão as isolinhas? É mesmo muito fácil. Apenas necessitamos de ter uma noção do modelo, onde é que é o tal peixe, né? Olhando, enfim, tentando visualizar aqui o peixe e olhando para os spots de FT8. Ok, vamos tentar fazer aqui em tempo real. Eu vou escolher aqui uma banda, 15 metros. Eu vou pôr aqui Fox November, que é um grid dos americanos, para vocês perceberem. Pronto, estão a ver? Ora, eu consigo determinar exatamente onde é que está a isolinha. A isolinha está a 60 graus. Olhem, estão a ver? Os americanos, em Eco November, não estão a fazer nenhuma estação aqui, em Capa Oscar e Lima Oscar. Porquê? Porque para fazer Capa Oscar, Lima Oscar, o caminho vai a norte. Ao ir a norte, vai acima dos 60 graus. E ir acima dos 60 graus, vai para o espaço. Estão a ver? Só há caminhos abaixo dos 60 graus. Porquê? Porque os pontos de refração críticos são aqui. Estão a ver? Mesmo nos 60, está para aí nos 58 graus, 59 graus. Não faz mais nenhum acima. Se eu olhar, por exemplo, propagação, deixem-me fazer aqui escolher aqui agora um skimmer. O Kappa Mike 3 Tango. Agora vamos olhar só para uma estação. Estão a ver? Só estou a olhar para um skimmer. Estão a ver, Carlos, estão a ver o... Estão, não estão? Sim, estamos, Jacques, estamos a ver. Ok. Portanto, estão a ver o caminho. Agora só estou a ver uma estação. Kappa Mike 3 vai por ali. Ele não copia estações. Agora vou aqui para um grid ao lado. Eco November. Perdão, antes disso. Agora vou olhar tipo 3 horas para trás. Ver se ele copiava coisas mais para lá. Estão a ver? Ele já subiu um bocadinho mais. Mas não subiu muito mais. Vamos ver desde o início do dia. Estão a ver? Bom, agora alguém pergunta. Estão a ver? Ele anda aqui nos 60 graus. A isolinha teve o dia todo nos 60 graus. Porque eu estou a olhar para trás 12 horas. Alguém pergunta, vamos pôr aqui as 6 horas. Alguém pergunta assim, mas ele está a trabalhar a Islândia. A Islândia está muito acima, está alguma coisa acima dos 60 graus. Não é? Estão a ver? Ele está aqui a trabalhar a Islândia. Reparem, nós temos que andar 1500 quilómetros para trás, porque o que interessa não é o fim, é o último ponto de refração. E o último ponto de refração neste caminho, neste circuito, é para aí aqui. Se eu fizer 1500 km para trás, dá aqui. Dá aqui. Ok? É fácil de fazer. Portanto, se eu andar 1500 para trás, dá mais ou menos aqui. Abaixo dos 60 graus. Estão a ver? Em tempo real, eu determinei que a isolinha está aqui. Portanto, esta estação americana nunca vai fazer a Sibéria hoje. Nunca. Não vai acontecer. Ele pode ter lá rômbicas enfasadas, pode transmitir com 1 milhão de kilowatts, não vai fazer a Sibéria. Porquê? Porque para ele fazer a Sibéria, que é aqui, o ponto de refração mais alto seria aqui nos... Estão a ver? Aqui nos 78, 80 graus. As estações da Sibéria é aqui entre o Cazaquistão e a Mongólia. Então, aqui neste espaço. Aqui os UA9 estão aqui, todos eles. Não é? Ele não vai fazer hoje.
não vai acontecer. Portanto, se ele quiser, imaginem que ele está num concurso a trabalhar, agora pondo aqui coisas mais práticas, estava aqui o K3LR, estava num concurso a trabalhar e o tipo que estava lá a operar, o operador da estação, faltava-lhe a zona 18, multiplicador em 15 metros. E ele, que tem stacked antenas, com um ângulo de abertura muito curto, vai mudar a direção da antena para norte, não é? Porque ele, para fazer a Sibéria, põe para aqui e vai pôr a sua antena para ali. Ora, é a coisa mais inútil que pode acontecer, porque toda aquela energia, aqueles 1500 watts, toda aquela energia que está assim naquela direção, vai para o espaço aqui neste ponto de refração algures. E ele todo contente ali, à espera de fazer a zona 18, na esperança, não é? É a coisa mais estúpida que há, porque se calhar ele vai ficar com a antena ali 1 hora apontada à zona 18 e nunca vai acontecer, aquele contacto nunca vai acontecer. Se acontecer, é pirata. Não vai acontecer. É impossível, estão a ver? E, portanto, um operador de concurso tem que saber isto. Porquê? Porque se eu tiver antenas enfasadas para várias direções, eu vou matar aquela direção, não vou pôr energia. Imaginem que eu estou a transmitir 1500 watts em 4 direções. Bom, em cada direção vai 300 e poucos watts, não é? Para dar os 1500. É estúpido eu pôr energia numa direção que está aí para o espaço. Então eu se calhar só tenho que usar 3 direções e não 2. E então os meus 1500 watts já estão distribuídos por 3. Já vão 500 watts em cada antena, estão a ver? Ou então se calhar é mesmo só uma, porque eu sei que a propagação só vem dali. E portanto é muito importante ter-se este conhecimento. Uma vez tendo este conhecimento, faz muito mais decisões acertadas durante o concurso. Ok, ainda continuando aqui, vamos agora ver para o lado. Vou escolher aqui um grid, aqui Eco November. Olhem, aqui ainda bem que foi este fenómeno. No que diz respeito ao polar, aos polos, nós muitas vezes vemos isto. Estão a ver aqui, o grosso das estações, mais uma vez, não passa por 60 graus. Não passa. E depois, temos aqui uma estação que passa. Pronto. Isto é o quê? Isto é um pouco de aurora. Isto só acontece com a Finlândia e a Suécia e com os Estados Unidos. Aqui, a aurora muitas vezes faz uma ionização do círculo da aurora e abre certos caminhos, ok? Mas, mais uma vez, é a exceção. Vamos ver agora aqui, estão a ver? Portanto, eu fui um grid para o lado, mais uma vez, olhem, o limite, 60 graus. Vou agora para o grid Delta November. Vão ver? Pronto. Há aqui uma estação, esta. O grosso das estações não faz nada. Olhem aqui para baixo, só faz caminhos aqui para esta. E, portanto, isto aqui continua a fazer, mas pronto, mais uma vez, ali nos limites dos 60, temos que ver qual é que é a antena dele, mais uma vez, mas estão a ver, não há propagação. Muitas vezes há só um sinal, pode ser um fake spot, ele pode estar numa outra banda, mas estão a ver, quando nós vemos o grosso dos sinais a não ir para cima, quer dizer que nos Estados Unidos, enquanto que aqui era 60, por causa do magnetic dip, a isolinha está a 50. Estão a ver? Não há aqui sinais acima nesta zona aqui. Depois aqui já abre um pouco. Por exemplo, vamos aqui agora ver aqui ao Brasil. Aqui no Golf. Olha, não tem propagação, não existe propagação para a Europa neste instante. Quer dizer, enfim, pode ser momentâneo ou não, mas estão a ver. O que é que acontece aqui? Muitas vezes, eu já vou mostrar isso da minha apresentação, só existe esta propagação. E nós conseguimos ver até onde o sinal vai chegar. Eu vou saltar outra vez aqui para vocês perceberem melhor. Depois já vou aqui.
que é esta situação. Isto era 10 metros, e eu fui ao modelo do KC2G e desenhei à mão, não é? Como vocês estão aqui a ver, o limite da isolinha dos 28 MHz. Estão a ver? Se vocês pegarem aqui numa isolinha, tentem visualizar o peixe com a cauda, estão a ver? Pronto. A isolinha dos 10 metros tinha aqui uma parte e depois tinha aqui outra de baixo, por causa da anomalia do Equador, faz aqui 2 ionizações. Mas pronto, estava aqui. O limite. Ora, para dentro da isolinha, todos os sinais fazem refração em 28 MHz. Eu fui ver as estações brasileiras, só chegavam aqui. Estão a ver? Exatamente quase paralelo à isolinha. Porquê? Porque era 1500 km, depende do skip, não é? Mas pronto, 1200, 1300, 1600 km para lá da isolinha. E portanto só as estações aqui é que conseguiam fazer o Brasil. E aqui uma estação de São Francisco, daqui, não vai fazer o Brasil. Porque o primeiro ponto de refração dele está aqui, aqui neste sítio, e vai para o espaço. Agora, a estação de San Diego, o primeiro ponto de refração dele já bate ali. Estão a ver? Bate mesmo aqui. E, portanto, o limite da propagação é aquele. E, portanto, nós temos isto, porquê? Graças ao FT8. Porque antigamente os spots não tinham esta precisão. Agora com o FT8, ambas as estações põem lá o report e nós conseguimos fazer o pinpoint exato dos últimos pontos de refração. Portanto, o que é que vocês precisam, ainda antes de fazer, como eu estava a explicar, a isolinha é mesmo exata. É mesmo exata. Lembram-se há pouco quando eu fiz o quilo Maica 3 Tango? É exatamente isto. E quando eu determino a isolinha, eu olho para os caminhos mais a norte, quando olho para os caminhos mais a norte, vão ver, eu sei que eu só consigo trabalhar abaixo da isolinha e, portanto, a minha propagação disponível é esta zona verde aqui. Estão a ver? Pronto, mais uma vez, saltando aqui para o mapa, que isto percebe-se. Imaginem, se a isolinha está aqui a 60 graus, eu consigo perceber isto olhando as estações que eu faço. Então, se isto for durante o dia, imaginemos que estamos nos 15 metros, eu só consigo fazer estações abaixo, que estão aqui. Só consigo fazer Portugal. Eu não vou conseguir fazer aqui a Finlândia, não é? É impossível. Ou se eu estiver no Brasil, imaginem, e a isolinha estiver nos 30 graus, 10 metros, ok? Nos 10 metros, então eu consigo trabalhar 1500 km para lá da isolinha. Consigo fazer estão a ver aqui, Portugal, o sul de Espanha, talvez um francês, algum italiano. Estão a ver? Consigo chegar aqui, se imaginarem, não é? Imaginarem 30 graus. Se a isolinha estiver aqui, então eu consigo chegar aqui. Estão a ver? Olha, consigo chegar aqui às estações. Porquê? Porque o meu último ponto de refração é 1500 km para lá da isolinha, que é aqui. Mas se eu for aqui um bocadinho mais a norte, já não dá. Porquê? Porque eu vou perder pontos de refração aqui, estão a ver? Portanto, eu consigo trabalhar aqui o norte da Índia, porque o meu último ponto de refração está nos 30 graus, estão a ver? E chega a 1500 km para lá. Mas eu aqui, Mongólia já não chega. Porquê? Porque a isolinha está nos 30, vou falhar aqui. O sinal vai para o espaço nestes pontos todos de refração. Vai aqui, não é? Pronto. Não aqui alguns. Mas consigo trabalhar o Sri Lanka. Sem dificuldade nenhuma. Qual é o meu limite? É só a absorção na camada D e nas outras. Estão a ver? Qual é a vantagem do FT8? É como, pronto, nós conseguimos perceber o peixe, conseguimos perceber os limites e depois isto não varia, não é? Ou seja, se o peixe, vamos buscar o peixe, não é? Este peixe que tinha dito, está aqui, este peixe ele está sempre a caminhar dentro da luz, não é? Está sempre a caminhar por ali fora à medida que aquilo vai evoluindo. Por acaso há um site, já agora que estamos aqui, se calhar eu posso num instante pôr aqui, peço desculpa, deixa-me só tirar isto.
que é o... Onde é que é aquilo? B9, aqui, para vocês verem a isolinha a mexer-se. Ok, é isto, pronto. Estão a ver a isolinha a mexer? Portanto, imaginem que o peixe está aqui deste lado. Estão a ver o peixe aqui? Portanto, estão a ver? Se a isolinha estiver aqui, um bocadinho acima dos 40 graus, imaginem esta, estão a ver a isolinha ao longo do dia? Ela está sempre mais ou menos no mesmo sítio. A isolinha, estão a ver aqui em cima? Ela está a ir por ali fora. Pronto. Ela está sempre a acompanhar. Estão a ver? Olhem aqui o nascer do sol. A isolinha está sempre... Olha, aqui agora eu vou ver se viu-se muito bem. Deixem-me só fazer assim, porque isto está um bocado grande demais. Para eu poder parar aqui. Andar para trás. Estão a ver? A isolinha dos 14 MHz, hoje, portanto, isto são dados de hoje, do modelo, dos 20 metros, esteve aqui sempre acima dos 80 graus. Então, hoje, em 20 metros, era fácil fazer a Sibéria. Ok? A dos 15. A dos 15, o modelo diz que ela está por aqui. Portanto, o modelo está errado, não está certo. Porque nós vemos pelos QSOs da FT8 que ela está mais acima, não é? Pronto. Estão a ver? Pronto. Voltando aqui à apresentação. Aqui mais casos interessantes. Portanto, para se perceber a isolinha, nós temos que olhar quê? Para os pontos mais altos existentes do FT8 e ver qual é a latitude máxima. E já sabemos que aquilo vai estar por ali naquele dia. Depois, no nascer do sol e no pôr do sol, temos que ter atenção aos primeiros pontos de refração e podemos olhar para o padrão nas últimas 24 horas que nos diz onde é que teve a propagação. Por exemplo, vou saltar aqui para o meu skimmer, para vocês verem. Pronto, eu vou escolher aqui o meu skimmer e vou pôr aqui as últimas 24 horas. Nos 15 metros. Portanto, isto foi o que o meu skimmer, isto é uma, aqui em casa, eu vivo na cidade e tenho uma antena, é um fio apenas, para todas as bandas. Pronto, e utilizo isso para o meu skimmer. Estão a ver o que é que o meu skimmer copiou hoje? O meu skimmer conseguiu fazer o Japão. Quer dizer que em 15 metros a isolinha esteve acima dos 60 graus. Ainda para mais eu não tenho uma direcional, só tenho um fio de um long wire. Estão a ver? Os 60 graus é aqui. Estão a ver? Aqui, esta linha é dos 60 graus. Para eu fazer o Japão, ainda para mais tão a norte do Japão, eu tive que vir para aqui, acima dos 70. E, portanto, a propagação em 15 metros hoje esteve boa. Tentado, aliás, ela tem estado boa nos últimos dias. Portanto, eu olho para aqui e sei logo se a propagação está boa e o que consigo fazer ou não. Imaginemos que hoje eu apenas tinha feito uma estação aqui, em Julieta Alfa 6. Imaginemos que eu precisava de Minami Torishima. Minami Torishima, Julieta Delta 1, que é mais ou menos aqui. Ora, o caminho para Minami Torishima obriga para aí 80 graus. Eu não ia fazer hoje, se o único sinal que eu apanhasse do Japão era aqui. E escusava de estar lá na banda, nunca o ia fazer. Tinha que esperar pelo dia seguinte por uma propagação melhor. É evidente, estamos a olhar para estas estações no limite, não é? Agora, para fazer a Sibéria, eu faço a Sibéria todos os dias. Porquê? Porque o caminho de Portugal até à Sibéria é sempre abaixo dos 60. Todos os dias eu faço a Sibéria. Ok, agora vou fazer aqui para os nossos amigos brasileiros. Há um Japão. É muito fácil para os brasileiros fazerem o Japão, especialmente se estão aqui no Sul. E porquê que é fácil fazer o Japão? Embora seja muito longe. Porque o caminho para o Japão está sempre entre mais 30 e menos 30. Já viram? Só há 2 sítios no mundo nas antípodas com muita gente, que é Japão
e aqui Brasil, Argentina ai, uma branca, como é que se diz o Charlie X-Ray? Uruguai, não é? Uruguai. Por exemplo, entre Portugal, Espanha e Nova Zelândia, nas antípodas, estão a ver? São os únicos sítios que há com muitos radioamadores nas antípodas. Por exemplo, os Estados Unidos, as antípodas dos Estados Unidos é aqui, não há aqui ninguém, estão a ver? É aqui, não há aqui ninguém. Ou então é aqui no meio, nas ilhas aqui, estão a ver? Não há ninguém. Os únicos sítios com população, muita população nas antípodas é Japão, e aqui Brasil, Argentina e Uruguai, ou então Portugal, Nova Zelândia, ok? Por que é que isto é interessante? É muito fácil o Brasil fazer o Japão, e no entanto é um caminho de, a ver, 18 mil quilómetros, 19 mil quilómetros. Porquê é que é fácil? Porque o caminho vai sempre entre mais 30 menos 30. E mesmo no pior do ciclo solar, por exemplo, em 10 metros, a isolinha está sempre aqui à volta dos 30. E, portanto, como a isolinha está sempre aqui à volta dos 30, há sempre propagação. Há sempre propagação. É muito fácil. Embora seja muito longe, é muito fácil. É evidente que a propagação, às vezes nós dizemos, podemos fazer este caminho assim. Como está nas antípodas, pode ir por qualquer lado. Não vai por qualquer lado. É mentira, não vai por qualquer lado. Ela vai sempre pelo sítio mais fácil. Não é? Imaginem, eu em 10 metros, eu posso. As pessoas dizem, o sinal vai por todo o lado. É mentira, não vai nada por todo o lado. Vai pelo caminho onde o MUF é mais favorável. Imagina, entre aqui e o Brasil, eu podia fazer este caminho. Nenhum sinal vai por ali, porque é uma aberração, porque ele vai a degradar. Ele vai por aqui, neste caminho. Estão a ver? Diga, Mateus. Desculpem lá que eu tenho aqui um... é o quê? Diga. É, mas agora deixa de estar aqui, está bem? E portanto o caminho vai sempre escolher a parte mais fácil. Estão a ver, é mesmo muito fácil. Por isso é muito fácil. E então ainda para mais durante a noite em que o MUF está lá, ou seja, se imaginarem o peixe está sempre dentro do caminho, e à noite, para já, não há a D-layer, não existe. Entre o Brasil e o Japão, como lembram-se, a D-layer desaparece. E portanto é um caminho, é sempre sobre o mar. Os pontos de refração são todos no mar, são todos no mar. Não há delay. A absorção nas camadas F, e se houver mas pronto, é quase inexistente. E a isolinha está sempre lá. Eu lembro-me, eu operei na estação do Atilano, no PY5EG, ele tinha um H, eu não queria acreditar, quer dizer, para quem vinha da Europa, naquela altura, fazer aquelas estações ali parecia-me uma loucura. Eu olho para hoje, para o que vejo da aprovação, e vejo que aquilo é super, super fácil. Mas o Brasil também consegue fazer o Japão por este lado, no sunrise. Quando é no nascer do sol do Brasil, não é? Imaginem aqui por volta das 11, o caminho vem por este lado. E mais uma vez, ele não vai por cima, não é por baixo. Porquê? Porque é mais fácil, dá dentro da isolinha. E este caminho aqui, deste lado pelo Japão, depois os nossos colegas brasileiros podem confirmar, é mais difícil do que o outro. Porquê que é mais difícil do que o outro? Porque a maior parte do tempo vai durante a luz, não é? O outro caminho vai pelo long pass, vai pela noite. E aqui, a camada D, a D-layer, está ativa. E, portanto, há alguma absorção na camada, na D-layer. Portanto, este caminho por aqui é sempre melhor do que aquele caminho por ali. E eu julgo que os nossos colegas brasileiros podem confirmar. E agora Portugal é exatamente a mesma coisa. Quem está em Portugal, Espanha, e sabe que trabalhar na Nova Zelândia é super fácil. Porquê? Porque está nas antípodas, mais uma vez. E vejam, mas não é tão fácil como no Brasil. Porquê? Porque o Brasil está aqui, esta parte sul do Brasil está a 30 graus. E aqui o sul da Europa já está a 39. Estão a ver? É como aqui.
Eu, se for aqui para esta zona da Argentina, trabalhar o Brasil, o Japão já é mais difícil, porque ele já vai ter que ir aqui um bocadinho por baixo. Já não é tão fácil como eu estar aqui em Charlie X-Ray, ou aqui, eu não sei exatamente aqui se é PY5 ou aqui junto à fronteira, mas pronto, aqui, mesmo junto à fronteira do Uruguai, estas zonas aqui do Chile, da Argentina e do Uruguai, Brasil, são as melhores. Para Portugal, trabalhar na Nova Zelândia, a malta na Europa não percebe porquê, e está aqui a explicação, porque a única parte difícil para trabalhar na Nova Zelândia é chegar a este ponto de refração aqui nos 30. Nos 15 metros está lá sempre, e portanto, às vezes durante a noite é super fácil, durante o dia a absorção da delay absorve um pouco o sinal. Em FT8, enfim, já estou aqui a ver no chat que colegas brasileiros estão os PY3, de certeza que o PY3 é o melhor sítio para fazer o Japão, quase certeza, porque, enfim, é o que diz aqui. E depois também há aqui um aspecto importante que é as linhas geomagnéticas. Mais uma vez, nós estamos aqui a olhar para as coordenadas, geográficas. Estão a ver? Estes caminhos é tudo coordenadas geográficas. Bom, eu agora estou a tirar-me um pouco fora de pé, não sei se isto é verdade ou não, mas eu acho que os sinais seguem as linhas geomagnéticas. E eu gostava de ver um mapa azimutal, não com linhas geográficas, mas com linhas geomagnéticas. Eu nunca vi, nunca vi sem lado nenhum. E eu acho que às vezes aqueles caminhos meio estranhos têm a ver com o geomagnetismo da Terra e o sinal vai sempre pela linha geomagnética mais favorável, onde há um muff melhor. Enfim, eu estou aqui a fazer um bocadinho mais dinâmico e interativo, porque eu acho que é mais interessante. Carlos, não sei se calhar se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque também não queria estar aqui a repetir a apresentação, e como podemos fazer aqui mais alguma interatividade, pode ser mais interessante. Eu julgo que há aí pessoal a fazer, está a haver aí conversa no chat. Não sei se quiserem fazer perguntas, se calhar estejam à vontade agora, aproveitem. Ok, alguém perguntou, o CT4NH estava aqui a perguntar se a isolinha também se aplicava nos 6 metros. Sim, também se aplica nos 6 metros. Há exatamente uma isolinha para os 6 metros, quando a propagação é em F, não é? Só que nos 6 metros nós temos a propagação de esporádica E. E portanto, a esporádica baralha aqui um tema. E depois, nos 6 metros, há aqui outro tipo de propagação, que são estes caminhos, estes mais complexos. Ou seja, no Equador, por causa da ionização muito forte, vamos ver aqui, esta ionização, que é muito forte, faz com que a atmosfera faça uma espécie de bolha nas camadas. Estão a ver aqui esta bolha? Ela não é uniforme, ela vem aqui direitinha. E se imaginarmos que isto aqui é nos 30 graus de latitude, norte e sul, a camada, a layer, faz uma bolha. Estão a ver aqui esta bolha? E o que é que acontece? Quando o sinal bate na bolha, e há aqui uma espécie de uma anomalia na layer, ela muitas vezes não dobra e vem para baixo, não faz a refração, e ela fica dentro da camada. É o que se chama o Cordal Hope. E ela vai sair na outra bolha mais abaixo. Estão a ver? Portanto, imagina, há aqui uma bolha e há aqui outra bolha. E, portanto, é o Trans-Equatorial Path, como se chama, o TEP. E, portanto, muitas vezes, a isolinha não está lá, mas o sinal vai no meio, aqui pelo meio da camada, e depois quando chega a outra bolha ela sai e vai para baixo. Ou seja, se nós fôssemos olhar para a isolinha exatamente através das medições dos digisondes, não sei o quê, a isolinha não permitiria esta propagação. Mas como há uma ionização tão grande na bolha, então se nós conseguirmos chegar à bolha, seja por refração
em esporádica, seja por reação na F, então nós vamos ter esta propagação. Por exemplo, quem está aqui em Portugal, muitas vezes, à meia da noite, não há propagação para lado nenhum e abre-se assim a Austrália com sinais fortíssimos, de 5,9 mais 20 e 5,9 mais 30. Nós fôssemos a ver a refração, aquele sinal era impossível. Porquê? Porque ele ia ter absorções pelo caminho e era impossível chegar aqui com 5,9 mais 40. Então, o que se diz é que o sinal teve a caminhar dentro da atmosfera e depois saiu para fora. Nem sempre, esses modos são mais raros de encontrar, mas muitas vezes isso acontece. Obrigado. Zé Carlos, agradeço imenso a disponibilidade para nos aturar aqui, foi como disse no início. Obrigado a todos os participantes. Podemos combinar uma próxima quando houver aí mais. E Zé Carlos, obrigado por tudo, ok? Em nome da REP e em nome de todos, muito obrigado pela apresentação.